Fala, nação colorada, saudações, torcedor tricolor. Estamos dando início a mais um programa Grenal Total. Hoje estamos recebendo um dos jovens da chamada geração de ouro do Esporte Clube Internacional, Diego Barcelos, sim, o irmão gêmeo do Diogo. Ele que recentemente decidiu pendurar as chuteiras e já adianto que falaremos sobre isso aqui no programa. Diego, como vai você? Tudo bem? Muito obrigado pela presença, mesmo que seja de forma virtual aqui no nosso programa. Tudo bem, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação e um prazer sempre estar participando assim e contando um pouco da minha história. Diego, muito obrigado, já te agradeço. Bom, eu acompanhei muito, né? Tu jogando, tu e teu irmão e toda aquela molecada, né? E para mim era demais, cara. Era difícil de te segurar, era difícil de segurar o entrosamento também, tanto quando o teu irmão jogava, e Nilmar, e Daniel Carvalho, e todo mundo. Cara, para mim é muito bom conversar contigo, porque eu convivi, né? Eu vivi muito daquela época ali. Aquela nossa geração, né? Peço para todos que estão assistindo, por favor, compartilhem nossa live, comentem, façam suas perguntas para o Diego. E, enfim, hoje vai ser uma boa resenha aqui. Vai ser sim, vai ser. Depender de mim, vamos tornar a live bem agradável. Diego, vamos começar pelo início. Vamos começar pelo teu pai. Teu pai, para quem não sabe, o João Carlos foi jogador do Inter, teve naquele time lá de 1979, inclusive. E como é que foi a tua infância, Diego? O querer ser jogador foi surgindo naturalmente, ou já tinha o teu pai te ajudando e te colocando em alguma coisa, ou foi natural? Não, foi uma coisa natural. Óbvio, né? A gente não chegou a pegar a carreira do pai. Lembro muito pouco assim do final mesmo, que eu lembro ele participando muito dos jogos do Master, do Inter, né? Isso eu lembro bastante. E foi uma forma de nos incentivar, né? Por tabela. Porque ele nunca chegou e nos forçou nada, né? Era uma coisa que partiu de mim, do Diogo, né? A gente tinha essa vontade. A gente gostava muito de jogar futebol. Teve uma situação, né? No nosso aniversário, a gente tinha apenas 3 anos de idade. E na época a gente chupava o bico ainda, né? E aí, no dia do nosso aniversário, meu Dindo chegou com uma bola de futebol e falou: olha, só vou dar a bola se vocês entregarem o bico de vocês. E a bola passou o aniversário todo em cima da estante. Aí chegou no final do aniversário, a gente entregou a chupeta e ganhamos a bola. Então, assim, era uma coisa que já vinha desde pequena, essa vontade de jogar futebol, né? Foi uma coisa automática, foi crescendo conforme o tempo foi passando e, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que é o sonho, né, de todo brasileiro ser jogador de futebol. Exatamente. O Mauro comentou sobre a categoria de base do Inter, né? E mais precisamente no Sub-15, o Inter conseguiu um feito que somente seria conquistado pelo grupo profissional 6 anos depois, que foi o título de campeão mundial daquela categoria. Como foi aquela experiência para ti? Na época o Inter vivia uma seca, né? A gente sofria, né? Porque não ganhávamos títulos. E ao contrário do nosso maior rival, né, que estava sempre ali ganhando títulos a níveis nacionais e internacionais, né? Então era uma época que a gente sofria muito como torcedor, né? E aquele título sub-15, apesar de ser um título da categoria de base, foi um título que foi comemorado por todos os torcedores do Inter, né? E foi uma coisa que marcou muito, tanto para nós como para os torcedores colorados, porque acendeu aquela esperança, né? E a partir daí foi também aonde a gente começou a ficar bastante focado, né? Todo mundo já conhecia o Diego Diogo, né? Era o Gêmeos do Inter, campeão mundial sub-15, que até hoje é assim. Então esse título foi um título importante para nós naquela época e para nossa carreira também, porque hoje, como eu coloquei, a gente
é lembrado muito por esse título, né? A gente tem um carinho muito grande pelo torcedor colorado, porque eles lembram desse título. Foi uma maneira que a gente conseguiu trazer uma felicidade na época para os torcedores colorados. Tu jogou em seleção brasileira de base também, né? Sim, tive a oportunidade de jogar até o Sub-20, né? Participei do Sul-Americano e foi uma experiência também, assim, todo jogador que quer, né, ser jogador de futebol almeja alcançar a seleção, né? Eu consegui chegar até a Sub-20 e assim fiquei muito feliz, muito satisfeito por aquilo que eu consegui nesse trajeto da minha carreira profissional. Até o Muniz tinha falado, né? A gente falou, né, de forma geral, da geração, né? Que tinha o Nilmar, o Daniel Carvalho, claro, teu irmão também, né? E como é que era essa pressão dentro do Inter nas categorias de base? Em paralelo também, porque a geração e contrapartida, o momento que o clube enfrentava, que não era muito bom. Como é que foi essa pressão em cima de vocês, assim como talvez os salvadores de uma nova era ali? Assim, na época, a gente não sentia muita pressão, porque o nosso desejo era se tornar jogador profissional do Inter, né? Principalmente no Internacional, que era um clube que a gente torcia, né, desde pequeno. Então a gente encarava com naturalidade, né? É claro, mais para frente, depois, um pouco mais experiente, vendo o contexto de uma maneira mais ampla, mais calma, a gente vê que foi um pouco prejudicial, porque a pressão era muito grande, né? E no momento que a gente, principalmente eu, que tive mais oportunidade de jogar no profissional, a cobrança era de maneira profissional, né? Não era que nem na categoria de base, né? Eu já era, com 17 anos, eu já era cobrado como um profissional, né? E isso, mesmo não estando ali presente na minha cabeça, inconscientemente isso daí vai, né, te travando, vai te tirando, vai te deixando mais inibido, né? Uhum. E um momento que foi crucial assim para mim, né? Porque eu subi em 2003, fiz um ano muito bom, joguei a maioria dos jogos esse ano, né? A gente fez um grande brasileiro. Um ano anterior o Inter brigou até a última rodada para não cair de divisão. Então, em 2003 era uma incógnita, né? O que seria do Inter? Vai brigar para não cair de novo? Vai ficar no meio da tabela? E na verdade foi uma aposta, né? Foi dos guri da base, né? Mesclou com alguns jogadores experientes e que deu certo. A gente até a última rodada brigou pela Libertadores, coisa que, né, fazia tempo que o Inter não brigava. Colocamos o Inter numa competição internacional, que foi a Sul-Americana, né? E no outro ano, em 2004, conseguimos dar sequência, chegando até a semifinal da Sul-Americana, caindo para o Boca Juniors. Então, aos poucos, o Inter foi voltando ao cenário internacional, né? Se firmando no cenário nacional e aparecendo no cenário internacional. E aí sim, em 2005, que era o ano já da afirmação, do ano da pressão, que precisava de um título de expressão, né? Eu lembro que esse ano, 2005, o Inter estava apostando muito na Copa do Brasil, né? Que é uma Copa que era curta e que daria vaga para a Libertadores, que era o objetivo do clube, né? E aí, quando a gente acabou caindo para o Paulista de Jundiaí nas quartas de final, eu lembro que eu acabei perdendo espaço, vieram outros jogadores de fora, e aí é uma consequência do futebol, né? Vai chegando o jogador, tu acaba perdendo espaço, mas foi uma coisa que aconteceu, e durante esses 2 anos e meio de profissional, eu acho que eu consegui corresponder. Claro, poderia ter ido mais longe, tudo depende da época também, né? Se eu subisse ali em 2005, 2006, poderia ter sido um Pato, um Luiz Adriano, né? Subi numa época que era um pouco de pressão, mas tudo vale como aprendizado. Sim. Ainda Até falando um pouco... Muniz, Pode ir. Vou te interromper, porque ali ele falou algumas coisas que eu achei interessante. Falou daquele jogo contra o Boca, que tu marcou lá na Bombonera, deu assistência e tudo mais. Foi um baita jogo, a gente até na chamada aqui, a gente até falou sobre isso aí, porque foi uma baita partida, mesmo Foi um jogaço mesmo. com todos os poréns ali, foi um grande jogo.
E tu falou também sobre o jogo contra o Paulista. Eu lembro bem daquilo. E, Aham, inclusive, depois o Inter acabou trazendo jogadores daquela equipe do Paulista, né? exatamente. Veio o Mossoró, o Léo, né? Vieram pro Inter. Isso aí. Acho que teve mais um ainda. Pois é, eu não tô lembrando desse mais um. Eu não lembro. O Ricardinho era do Paulista ou não? Ricardinho, isso aí. Ricardinho. Então, exatamente. Foram os jogadores que vieram. E Isso depois aí. veio o Papa também, né? Que fez um bom campeonato gaúcho. Uhum. Aí trouxeram mais um ou outro. E aí eu acabei perdendo espaço, né? E acabei saindo emprestado para o Santos. Uhum. Vai lá, Muniz, desculpa. Não, capaz. Diego, o mundo de hoje, ele de um jovem da base é bem diferente, né, do que na tua época. Hoje o pessoal tem Instagram, Facebook, tem 100, 120 mil seguidores, tem patrocínio, tem pessoal tudo em cima. Já recebe um salário que na média do país é um salário bem acima. O quão isso prejudica o atleta? Assim, se tu não tiver uma base bem construída, tu acaba se perdendo, né? Porque aí tu tem tudo, né? Tu tem um carro do ano, tu tem um bom salário, tu tem uma boa casa, tudo aquilo que a gente não tinha e não era só por isso, eu costumo falar, a gente queria jogar no profissional, quando eu era do juvenil, eu queria jogar nos juniores porque a camisa dos juniores era igual à camisa do profissional do Inter, né? Então esse era o nosso desejo, né? E hoje tu vê que se perdeu muito isso. Hoje, infelizmente, os jogadores estão mais acomodados, não almejam tanto chegar no profissional, né? Eles encaram como uma coisa mais natural, né? Daqui a pouco eu vou chegar ali, mas tá confortável porque eu tenho o meu salário alto, eu tenho o meu carro, então assim, hoje com essas facilidades e que nem tu falou, a rede social hoje, se tu não saber usar, não souber usar, é um instrumento prejudicial. Porque tu vai na tua rede social, tu vê lá, sei lá, 20, 30 mil seguidores, tu acaba se acomodando. Se deslumbra, né? Né? Se deslumbra. E na nossa época a gente não tinha nada disso. A gente queria o quê? Era ir pro Inter para treinar e chegar no final de semana a gente jogar, ver o estádio cheio, a torcida gritando. Esse era o nosso desejo. E hoje, infelizmente, se perdeu muito por causa dessas facilidades que tem hoje. Sim. Bom, o Mauro caiu, acho que daqui a pouco ele tá voltando. Eu vou seguir aqui. A tua estreia no Campeonato Brasileiro foi contra a Ponte, né? Contra a Ponte Preta. E naquela partida já estreou fazendo gol. Sim, marquei o gol de empate, a jogada do André, né? O falecido André, o atacante, que fez a jogada. E aí só rolou para mim e empatei aqui no jogo. Sim. Fizemos um bom começo de Campeonato Brasileiro, né? Depois aquele jogo, o Gavilã fez um gol também. Gavilã, a gente entrevistou ele aqui. Gavilã, gente boa pra caramba. Dos primeiros caras que eu fiquei concentrado foi o Gavilã. Ele tava chegando de empréstimo, né? E eu, às vezes que eu falei com ele, sempre mexi com ele, né? Falei, pô, Gavilã, foi muito traíra, hein? Ó. Na época lá que eu tinha 17 anos, tava subindo profissional. E ele falava bem português já. Só que quando ele não queria que o colega de quarto dele percebesse quem estava falando, ele começava a falar em Guarani. E aí tu não entendia nada, né? Aí eu canso de mexer com ele, isso daí. E aquele jogo, Diego, o Inter venceu, né? Venceu, né? Contra quem? Não. A tua estreia contra a Ponte Preta. foi 1-1, né? 1-1. E tu marcou, exatamente. Aquele jogo lá foi meio louco, né? Foi. O time da Ponte Preta, eles sempre faziam um bom time, né? O time dele era chato de jogar contra. E estreia do campeonato também, vinha tudo aquilo, né? Que eu falei. 2002, um ano atípico, né? 2003 era um ponto de interrogação. O que vai acontecer? Então, tinha toda essa pressão, né? E por ser o primeiro jogo do campeonato, as coisas não correram bem, mas conseguimos empatar. E depois tivemos uma sequência boa, né? Vencemos o Curitiba fora
eu acho que depois foi o Corinthians em casa que a gente ganhou também. O Klemer foi expulso, depois o Cleito Xavier, naquele jogo contra a Ponte lá, foi bem foi fora da curva. É aquele jogo que só acontece com o Inter, né? Bem isso. Alguns comentários aqui. O William Frank, acho que ele é um brother teu. Lembro do Diego simplesmente deitando em cima do zagueiro do Grêmio, que era do Santos, em um Grenal. Se eu não me engano, era o Claudio Almiro. Claudio Almiro, foi em 2004. Claudio Almiro acabou sendo expulso, fez uma falta em mim. E foi o Grenal que a gente venceu de 3-1 no Olímpico. Um gol meu, um do Fernandão e um do Rodrigo Paulista. O Rodinei, meu amigo Rodinei também, ó. Até vou pôr aqui, ó. Recordo que o Diego acabou com o Grenal no primeiro semestre de 2003. Expulsou o Roger, gol do saudoso André. Exatamente, é outro Grenal que os torcedores, tanto do Grêmio quanto do Inter, lembram bastante. Foi esse Grenal, foi o segundo de 2003, né? Eu tinha jogado o primeiro, eu entrei no jogo, no do Olímpico, que a gente estava numa seca parecida a essa que o Inter passou agora há pouco, e aí vencemos lá no Olímpico por 2-1, né? Um gol do Vinícius, zagueiro, e outro do Daniel Carvalho. E depois esse Grenal do Beira-Rio foi o Grenal que eu saí jogando titular e que o Roger acabou sendo expulso, né? Fez 7 faltas em mim durante o jogo, aí na 7ª não teve como ficar em campo. Tu me lembrava muito o Tyson em Grenal, eu sou gremista, né? E, cara, ver vocês jogando em Grenal, eu ficava, cara, que louco desgraçado, mas ninguém para esse cara, meu. Coisa, né? Salseiro. Desde pequeno a gente vai vivendo isso, né? Eu, como torcedor do Inter, chegava nos Grenais e sofrido, né? Porque a gente perdia muito Grenal, né? E aí já subimos com aquela coisa, né? A gente vai ter que ser diferente. Então, a gente encarava ali o Clássico como o último jogo e sempre, graças a Deus, consegui fazer bons jogos contra o Grêmio. Sim. Diego, em que momento a tua carreira tu deixou de ser aquela promessa do Internacional? Eu tive um ano assim muito bom, que foi o ano de 2004, que foi quando a gente chegou na semifinal da Sul-Americana, que até então assim a gente era eu, Rafael Sobis, né, que víamos jogando mais, éramos uma aposta, né? E a partir daqui não contra o Boca Juniors, mas alguns jogos antes, a gente já começou a se firmar mesmo como peça fundamental nos 11 no time titular do Inter. Isso também graças à volta do Muricy Ramalho, né? Que em 2004 o Inter começou com o Morissandre, e aí o Morissandre, quando chegou, falou que eu não podia jogar com o Nilmar, né? Que eram 2 jogadores parecidos, e eu discordava dele. Mas... Imagina essa dupla, cara. Entendia porque o Inter tinha contratado o Oséias. Então, era uma contratação, né, de peso que teria que jogar. Né? E aí acabou jogando o Nilmar e o Oséias. Mas depois que o Muricy veio, foi quando ele voltou a me botar para jogar. Claro, passou toda a confiança. Eu voltei a crescer, né? Meu futebol voltou a crescer. E aí, do segundo semestre até o final do ano, eu fiz um baita campeonato, um baita semestre, e acabei sendo convocado para a seleção sub-20. Mas tu fazia um pouco a meia também, né? Que no Inter eu nunca fiz, né? Eu fui fazer, na verdade, quando eu fui para fora do país. Né? Através de um treinador português que um dia me chamou e falou: Diego, eu gosto de ti, vejo que tu tem qualidade com a bola no pé, vejo que tu tem uma boa visão vindo com a bola de trás, né? Tu nunca pensou em jogar mais recuado. E aí a gente conversou e a partir daí eu comecei a jogar de meia e aí foi até o final da minha carreira. A gente falou aqui antes, né? Eu até fiz confusão. Em 2003, o Inter venceu o Flamengo aqui no Beira-Rio de 3-1. 3-1. Tu marcou um gol. Isso. Aí sim, o Jefferson Feijão, se não me engano, marcou outro. E o Gavilã de falta.
Isso, é isso mesmo. O baita gol do Gavilan. Batia bem na bola. Tem uma história engraçada do Gavilan. Eu vou contar aqui. A gente subia para aquecer, né? Para aquecimento, era dentro do campo, no Beira-Rio. E aí, sempre quando acabava o aquecimento, a torcida ficava gritando, Gavilan. E a gente, jogador, não entendia. A gente pensava, pô, o Gavilan tem muita moral com a torcida, né? Porque a torcida só fala o nome dele, né? Aí até que um dia a gente descobriu o porquê. O Gavilan ficava por último, né? Quando acabava o aquecimento. E aí ele pegava umas 3 bolas e chutava para a torcida as bolas do... E aí a torcida vinha em peso, né? Gritando o nome dele. Aí comprando a torcida. Não, quando a gente descobriu, cara, que gringo safado é esse? Tu sabe que naquele jogo os 3 gols do Inter foram bonitos, né? O teu foi uma jogada ensaiada. E o do Jefferson Feijão também acertou um chutão, assim, bem comum, eu diria. O Feijão batia bem na bola. Às vezes batia sem direção, mas batia bem. e o gol de falta do Gavilan, né? Sim. Bom, a gente tá vivendo essa expectativa, tu como colorado, tá com boné aí do Inter e tudo. A gente tá vivendo essa expectativa que domingo a gente tem a final, né? Porque bem dizer... é grande decisão, né? Tu acha que dá para fazer um resultado assim? E o que tu espera dessa partida? Olha, eu como torcedor acredito, tá? O Inter evoluiu muito nessa reta final. Confesso que teve uma época em que eu achei que o Inter não fosse brigar pelo título, porque o Inter caiu bastante, né? Só que teve uma recuperação extraordinária. E tem feito bons jogos, né? Esse último jogo contra o Vasco eu não gostei muito depois que marcou o gol. O Inter acabou recuando demais, principalmente no segundo tempo, né? E aí o Abel vai ter que rever essa situação, porque é difícil jogar contra o Flamengo. Se tu sai pro jogo, os caras são muito rápidos no meio para frente e decisivos, né? Mas se tu fica atrás, é pior ainda. Então, assim, o Abel tem uma grande dor de cabeça aí, mas eu, como um bom torcedor, acredito que o Inter vai fazer uma final de campeonato lá e vai conseguir um bom resultado. O Inter, na verdade, mesmo que perca o jogo, ainda tem chances, né? Mas é complicado. O bom é sair de lá pelo menos com ponto, né? Sim, com ponto. É que a gente não pode olhar para trás, né? Porque esse jogo do Sport, se tivesse ganho, era o jogo... Não é um jogo chave, porque o Inter teve vários jogos chaves, né? Que acabou perdendo pontos no Beira-Rio. Mas também não adianta ficar olhando para trás, tem que olhar agora para frente. E domingo tem essa pedreira aí. Tomara que chova bastante lá no Rio e o jogo seja bem atípico gauchão. Mas tem 2 coisas, né? Se o Inter jogar para empatar, a chance de perder é muito grande. Porque quem joga para empatar dificilmente ganha, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, Diego. O Inter e o Grêmio, eles fazem isso com muita frequência. Por que nossos times, eles jogam muito contra os times do G6 e perdem tantos pontos, por exemplo, contra o Sport em casa? O Grêmio e o Inter perderam para o Sport em casa. Como jogador, o que falta foco, concentração? Às vezes só pensar na frente. Eu acho que assim, é uma coisa no subconsciente, sabe? Que tu acaba relaxando. Quando eu jogava também, as coisas às vezes, a gente pegava times, né, de menor expressão, que teoricamente era para a gente ganhar. Eu lembro no jogo no Beira-Rio contra o Guarani. Era para a gente atropelar, tinha ganhado do Grêmio durante a semana, no final de semana, e era um jogo, não vamos perder 3 pontos. E aí acabamos perdendo de 3-0, 3-1, sabe? E é umas coisas que tu não consegue explicar. Mas eu acho que é a concentração que tu tem que estar focado realmente, ligado e com aquele feeling de time que vai ser campeão. Porque time que quer ser campeão não dá essas brechas, né? Tu vê esses times de alto nível aí, os caras pegam um time grande, time pequeno e jogam a mesma coisa, não tem essa oscilação, né? E isso acontece realmente com alguma frequência aqui tanto com o Inter quanto com o Grêmio, né?
Então é alguma coisa, isso daí é de repensar, né? É alguma coisa que daqui a pouco tem que ser conversado, ser exposto, né? Para tentar mudar esse chipzinho aí. Teve um jogo. Claro, o São Caetano era um bom time naquela época, Eu né? ia citar o São Caetano, só que eu lembrei que o time do São Caetano era muito bom. Era bom, era Era bom. bom, era até o Tite, eu acho, o técnico na época. Eu não lembro se era o Tite, mas eles tinham excelentes jogadores, né? E Só que o que foi aconteceu um foi 5-0, né? só que aconteceu foi isso, a gente jogava pelo empate. E aí no subconsciente já tava ali, o empate serve para nós. Sabe, tu já entra com isso, o empate serve. Se tu entra precisando do resultado, tu já muda. Pô, a gente precisa ganhar. Então tu já entra com outra ambição, né? Então é uma coisa que realmente tem que ser conversada, porque o jogador tem que estar ciente do que vale o jogo, né? Sim, exatamente. Porque a gente sempre comenta, né? O Grêmio vai lá no Maracanã e ganha do Flamengo. 3 pontos. Aí vem aqui no Beira-Rio e perde pro Sport, entendeu? A pontuação é a mesma. Às vezes a gente sempre fala, o campeão vai ganhar do Ceará lá. Exato. Exato. Assim, é uma comparação que a gente pode fazer, né? Do jogo contra o Sport. O Flamengo foi lá contra o Sport e venceu o jogo. Não deu margem para erro. Né? O Inter aqui já deu margem para erro. Sim. Né? Então, são esses detalhes que às vezes se ganha título, mas eu acredito que a gente vai ganhar o título. Sim. Diego, não tem como falar da tua carreira sem mencionar o Nacional da Ilha da Madeira, né? O time de ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O Robozão. Cara, quando tu fez mais de 150 partidas, jogou Europa League. O que é o Nacional para ti? O Nacional virou, depois do Inter, o principal clube para mim. Né? Eu fiquei 6 temporadas e meia, 6 épocas e meia lá no Nacional. A minha primeira temporada, fiquei 4 anos e meio lá, fazendo praticamente todos os jogos, a maioria dos jogos. Eu lembro quando eu cheguei lá, havia muitos brasileiros e a gente acabou tornando uma família, né? E eu fui adquirindo respeito, né? E depois da minha segunda passagem, que eu fiquei 2 anos, já acabei voltando como capitão, né? Eu tinha um respeito muito grande pelo presidente, pela diretoria. E foi o clube assim que me acolheu, né? Eu, a minha família, porque na época a gente estava voltando da China, né? A minha esposa tinha tido alguns problemas na China e por conta disso ela estava um pouco assustada, né? E aí quando a gente chegou em Portugal, totalmente diferente, né? O clube nos abraçou e foi um lugar assim que eu gostei muito de ter vivido isso na minha vida e na minha carreira. Sou muito grato ao Nacional. Em 2015, a gente avançando um pouquinho, tu teve uma passagem pelo Chipre, né? E o curioso é que naquele time tinha 19 jogadores de nacionalidades diferentes. Aí tinha venezuelano, hondurenho, italiano, francês. Tinha. Búlgaro, o treinador era búlgaro, era uma salada de fruta. E como é que era o dia a dia? Como é que vocês faziam para se entender dentro de campo? É que assim, lá no Chipre, além, claro, da primeira língua deles, que é o grego, a segunda todo mundo fala inglês lá. Então todo mundo se comunicava com a segunda língua, que era o inglês, né? Que é a língua universal, né? Mas lá todo mundo falava bem. E assim, eu não falava fluente, mas eu sabia, entendia muita coisa. E os brasileiros que estavam lá também me ajudavam muito. Então eu não tive problema quanto a isso. A comunicação não foi o problema. O que aconteceu foi que o treinador me levou, esse búlgaro, e a gente jogou primeiro a terceira eliminatória da Champions League, né? Aí pegamos o Zenit, aí acabamos caindo e fomos para o play-off da Liga Europa, né? E aí pegamos nada mais, nada menos que o Tottenham, né? E aí em casa até a gente fez um bom jogo, né? Perdemos 2-1, mas na Inglaterra não teve jeito, a gente perdeu de 3-0 e o Tottenham acabou passando. Mas são experiências, né? Coisas que também assim eu
levo para minha vida, jogar em alto nível, assim, o clima do estádio, o ambiente do jogo, a torcida sabe, é tudo aquilo que a gente, jogador profissional, quer vivenciar, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso. De toda a tua carreira, Diego, qual o jogo mais marcante para ti? Teve o Grenal do Beira-Rio, né, que o Roger foi expulso, Boca Juniors, Bombonera, né, o Grenal do Olímpico, que foi o 3-1, e eu tive esses 2 jogos aí da Liga Europa e Champions League, que foram jogos que assim que me marcaram na minha carreira. Como é que foi fazer um gol na Bombonera, cara? Foi bom, foi muito legal, assim, tava toda aquela desconfiança, né? Será que os guris vão conseguir jogar, né? Eu, Sobis, Chiquinho. E a gente estava super descontraído, a gente estava super à vontade, né? Tanto um dia antes, que eu lembro o dia que a gente foi fazer o reconhecimento, né, do gramado, do estádio. Pô, e tu entra ali dentro, tu olha aquilo, quem é que não quer jogar no estádio daquele, né, com aquele gramado? É só desfrutar. Então, no dia do jogo, o Muricy nos deu total confiança, não só o Muricy, mas os jogadores mais experientes ali, né? Klemer, Sangalete, Vinícius. E a gente entrou super à vontade no jogo. Eu lembro que eu estava muito à vontade. Eu fazia aquilo que eu fazia na categoria de base, né? Pegava a bola, ia para cima, sem medo. Eu lembro que o Schiavi, né, que era o zagueiro, me Veio pro caçou Grêmio o jogo depois. todo, velho. E eu nem aí, bora, falta é falta, né? Levanta e vamos de novo. Então, e o momento do gol, né? Que foi um momento, apesar de a gente estar perdendo ali já de 4-1, quando eu tive a oportunidade de marcar o gol, foi muito legal, assim. Pro pessoal meu foi muito bacana. E aquele jogo foi polêmico, teve uma cotovelada também, né? Teve. Hoje, se fosse na época do VAR, a gente estava bem. Né? O Klemer tomou uma. E aí tu vê, o Klemer tomou a cotovelada no primeiro tempo, né? Abriu a sobrancelha dele. E aí, se vocês repararem, depois foi num dos gols do Boca Juniors, não lembro se foi o primeiro gol, acho que foi o primeiro gol. O gol de empate. O Klemer, quando sai para abafar a bola, ele vira de costa, com medo de tomar a bolada no rosto. Foi uma reação de proteção dele. Se ele não tivesse tomado a cotovelada, eu tenho certeza que ele teria saído com o peito aberto, que é o que o goleiro faz, né? E aí acabou o quê? A cotovelada acabou prejudicando, né? Porque ele ficou com medo de tomar ali, uma reação normal. E também teve o lance aí vem a catimba, né? Da torcida do Boca Juniors, né? Experiência de jogos internacionais. A gente entrou praticamente ganhando no segundo tempo e o jogo não estava fluindo para o Boca Juniors quando soltaram uma bomba atrás do gol do Klemer. E eu lembro que o jogo ficou parado, eu acho que uns 3, 4 minutos. E a partir dali também o Boca cresceu e aí em 15 minutos fez 4 gols. Inacreditável. Quem estava assistindo o jogo falou, não é possível. E saiu. Se não for na bola, vai ser no pavor, né? E aí acabaram ganhando, claro. Experiência, né? Isso daí o Inter depois acabou aprendendo e anos mais tarde comeram o fruto, né? Tu comentou do Muricy, tu trabalhou com vários grandes treinadores, né? Mas tu acha que o Muricy foi o cara assim que mais te ajudou, talvez? Qual o treinador assim que tu leva para a vida, assim, que diz, bah, esse cara era fora do normal? O Muricy, sem dúvida. Ele que me subiu profissional, ele que me passou toda a base, né? Quando eu subi profissional, ele cobrava, mas ao mesmo tempo ele passava muita confiança. Ele nos cobrava de forma assim bem forte, só que ao mesmo tempo ele passava muita confiança. Ele não era aquele cara que te cobrava, que te falava e aí tu sabia que no outro jogo tu não ia jogar. Não, era o contrário. Tu podia fazer 1, 2, 3 jogos mal que o Muricy bancava, né? E isso é a confiança do treinador, né? E por isso que eu levo assim o Muricy como principal treinador para mim, porque ele me passou muita confiança, ele me passou o beabá do profissional ali, e depois na segunda passagem dele ele que voltou a me
me dar confiança novamente para o meu futebol crescer. Então ele foi, eu costumo dizer, foi o meu pai como treinador. Show de bola. Diego, tu assinou com o Bagé, mas em virtude da pandemia, tu acabou se retirando dos gramados, né? Até escreveu uma mensagem se aposentando do futebol. Mas tem chance de voltar a jogar? Pensando bem, depois de ter escrito, talvez na hora da cabeça estava meio longe. Tem chance? Tem, só com os amigos, pô. E futebol, né? Não, a decisão já está tomada, concretizada. Tive aí 17 anos profissional, né? E a gente sente quando chega o momento, né, de parar. Eu acabei tendo, nesses últimos anos, algumas lesões com alguma certa frequência, né? Então, tu acaba também, não é desgostando, mas tu acaba... Porque a gente sofre, né, com isso, né? O jogador, quando machuca, é que nem vocês estão trabalhando aí, né? Por algum motivo você não pode trabalhar, vocês vão ficar tristes. E com a gente é assim, quando a gente machuca, a gente sente, né? E nesses últimos anos, com essa frequência de lesão, eu já estava ficando triste, já não estava tendo aquele prazer de ficar jogando e treinando, né? Então, acho que foi uma decisão acertada. Hoje não sinto falta assim, de voltar a jogar, de ter aquela frequência, aquele compromisso de estar diariamente ali treinando e a cobrança, né, interna. Estou feliz como eu estou hoje. E quais os planos do Diego aí? Qual a sequência dentro do futebol, não é? Quem sabe um futsal, né? Que agora tem um monte de gente aí voltando para... Tem um monte de gente migrando aí, né? A gente até teve alguns convites para jogar o futebol 7, mas acabamos não aceitando. A gente tem, eu junto do Diogo e do Rodrigo Paulista, a gente vai botar uma escolinha de futebol. Boa. O nome vai ser Entre Craques, né? Acho que tem tudo a ver. E a gente está estudando, está pesquisando. E em breve a gente vai estar anunciando a nossa escola. Legal, já tem até Insta, né? Eu vi que tu tem um perfil, já tá lá. Já temos Insta, já tá ligado lá no Instagram. E agora estamos acertando os últimos detalhes. São muitas coisinhas, né? E a gente quer entrar com tudo certinho, né? Mas acredito que ali por abril a gente deva estar inaugurando a nossa escolinha de futebol. Isso aí. Agora chegamos no momento que o entrevistado fica meio sem jeito. Costuma acontecer. Vamos ver se vai se confirmar. Diego, escala os 11 iniciais, o teu time dos sonhos que tu atuou junto, do gol ao ataque. Bora lá, então. De todos os times que tu passou. De todos os times. Vai lá. No gol, vamos botar o Klemer, né, um baita goleiro, né, campeão mundial, e que eu tive o prazer de jogar. Lateral direito, vamos de Ceará, baita lateral, marcava muito e apoiava bem também. Na zaga, Luiz Alberto, que jogou comigo no Inter e no Santos. Gostava muito dele, era um zagueiro muito, muito firme, sabia jogar também. O Wilson. O Wilson foi nosso entrevistado aqui. Foi, gostava muito do Wilson também. E o Vinícius, vamos de 3 zagueiros. Na ala esquerda, meu parceiro Chiquinho. Chiquinho, né? Bola também. No meio era campo, outro liso. O Chiquinho que cruzou lá para mim no gol do Boca Juniors, né? Ali era só fazer a movimentação quem achava. No meio campo, vai de primeiro volante Zé Elias. Jogou no Santos, acho, contigo, né? Jogamos junto no Santos. Clayton. E vou dar moral pro meu irmão, né? Diogo na meia. E na frente foi Daniel Carvalho, eu e Nilmar. Baita time. Deixei o Robinho de fora, né? Assim. Deixou o Robinho de fora. Mas vou com o meu trio de ouro, né? Em 2003, como a gente era chamado.
Mas assim, tem 12 na tua escalação, hein? Eu escalei 12? Tu escalou 12. Klemer, Ceará, Luiz Alberto, Wilson e Vinícius, Chiquinho. Aí 3 no meio, Zé Elias, Clayton e Diogo, na frente Daniel Carvalho, Diego e Nilmar. Tem que tirar alguém desse time aí. Tá com 3 zagueiros. Foi pós-pandemia, pô. Não, deixa eu tirar um então. Vou tirar o Luiz Alberto aí. Tá. Fechou. Até aqui, ó, o teu amigo tá te botando numa sinuca de bico aí, ó. Pergunta pro Diego se ele foi melhor que o Diogo. Como o Diogo não tá aqui, não tá vendo, foi melhor que ele. Não, mas o Diogo tinha muita qualidade. Ele era um jogador mais clássico, assim, né? Era um meia mais clássico. E eu, quando surgia, eu era mais agudo, eu era atacante. Aqui os atacantes é a moda antiga, né? Ponta, que pegava a bola e ia para cima do zagueiro, né? E o Diogo já era mais de cadenciar o jogo. Já era um 8, 10, mais de cadenciar. Assim, lembrava muito o Alex do Curitiba, né? A maneira que ele jogava. Uhum. E tu acha que tu lembrava mais quem? Pô, deixa eu ver. Ponta, assim, eu gostava muito do Ronaldo Fenômeno. Pelas arrancadas, característica, né? Que ia para cima do zagueiro, né? E eu gostava de fazer isso. Eu pegava a bola e ia para cima. Até hoje, no nosso futebol, né, nacional, a gente perdeu um pouco isso, né? Hoje tá mais os extremos tem que marcar muito. É mais tático hoje, né? Sim. E na minha época, eu não precisava marcar até o fundo, né? Eu fechava até o meio campo e ficava descansadinho para ir para cima do zagueiro, né? Pois é, tu segurava o fôlego, né? Eu acho que o atacante... Segura o fôlego para poder jogar. Eu defendo muito essa tese, assim. Eu acho que o atacante tem que fazer o defensor correr para trás e não o atacante ficar indo para trás. O time tem que jogar daí com uma pressão, né? Já na zona de defesa do time adversário, né? Que daí evita esse vai e vem, né? Hoje tá muito isso, o futebol tá muito tático, né? Perdeu um pouco de qualidade. Hoje os caras querem mais um jogador com força que faça lateral. E aí tu acaba, né? Tu faz mais escolha. Ou tu pega um jogador com força, ou tu pega um jogador mais técnico que vá para cima. Hoje o pessoal tá optando mais por um jogador que tenha força, porque o futebol hoje tá mais força, né? Uhum. Diego, muito obrigado mais uma vez. Olha, as portas estão abertas. Muito boa conversa aí contigo. E que o Colorado vença esse campeonato aí. Pelo amor de Deus, né? Já tem os gremistas aí me enchendo o saco no Instagram. Quando o Inter perdeu pro Sport, teve um ali, o Cachopa. Nossa, que me encheu de mensagem, né? Não respondi, só falei pra ele, segue o líder. A gente tava na frente ainda, né? Mas agora, ontem, já me mandou mensagem de novo enchendo o meu saco. Se vocês não ganharem esse campeonato, te prepara que eu vi. Tô pensando em desativar o Insta. Diego, muito obrigado, como o Mauro falou, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Claro, domingo eu sou Mengão, tô igual o Ronaldinho agora. Agora eu sou Mengão. Mas enfim. É brincadeira. Mas assim, muito obrigado por ter participado do nosso programa. As portas estão abertas, sempre que quiser aparecer, fica à vontade. E grande abraço, sucesso em teus projetos, entre craques agora. E tudo de bom para ti, viu? Muito obrigado. Obrigado. Quando quiser, é só dar o toque. Beleza. Valeu pelo papo. Abraço. Valeu, abração. E aí, Muniz? E aí, Mauro, como é que estamos? Muito bem, obrigado. Tô até de rosinha hoje. Aqui, ó, só falta fazer a dancinha do Thiago Galhardo. O que tu acha? Até o Igor tinha perguntado se eu tô de amarelo. Eu esqueci minha camiseta do Grêmio. Ficou no carro e eu não consegui pegar. Isso então, aí foi proposital. É uma forma de protesto também. Né? Vergonha que se chama. Eu não vou mentir, é uma forma de protesto. O pessoal tá de saco cheio já do Grêmio. Tá, mas antes de nós começar nosso bate-papo aqui,
Muito boa a entrevista, Diego. Cara, eu acompanhei, né, praticamente Sim. toda a carreira dele ali. Era demais, cara. Era muito bom ver o Diego jogar, porque era aquilo, era o alegria nas pernas, assim, né? Tipo, ia, e era difícil segurar o homem. Sempre foi muito liso, né? Como eu falei pra ele, cara, era um saco ver o Diego jogar, porque ele jogava muito bem, cara, muito rápido. É ruim. Por exemplo, assim, hoje nós temos Everton Cebolinha, PP, e imagino vocês, como colorados, ver esses caras jogar contra vocês. É um inferno, cara. É um inferno. Eu até ia comentar com ele que antes dele tinha o Fabiano, que a gente entrevistou aqui, que também a característica era bem similar. Talvez ele tinha mais força física, né, do que o Exato. Diego, mas ele também era jogador de drible, de jogar para frente e tudo mais, né? Mas muito Exatamente. bom o papo. Cara, acho que não teve entrevista ruim até hoje aqui, hein? Não teve. Muito Todo legal. mundo muito bom, pessoal muito. Os caras com muita história, né, cara? Todos eles. Bagagem, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos falar do Brasileirão, parece, né? E precisa? Olha, não, eu tenho muita coisa para falar. Esse Vai lá, jogo vai lá. contra o Vasco foi uma vergonha, cara, uma Cara, vergonha. o Inter ele implorou para tomar gol, né? Não, assim, com todo respeito à instituição do Vasco e tudo mais, mas o time do Vasco é muito fraco mesmo, assim. O Thales Magno, o Thales Magno. Cara, o guri não vai longe, cara. Não vai longe. Com Mediano. todo respeito, mas olha. E o Inter, ele começou de uma forma, jogando de uma forma que agradou muito o torcedor, porque aquela marcação em pressão e tudo mais, que era o jogo do Kudê, né? De marcar pressão. Foi lá, fez o gol. Aí todo aquele blá 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 lá da descalibragem, né? Para mim, aí já é uma vergonha. Pô, Sim, o sim. cara é o mínimo que se espera. Meu Deus, cara. Não tem preparação nenhuma. O Salvio Spínola até comentou, é o segundo ano de VAR, nós estamos na 36ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, e ainda tem problema, cara. Isso não pode, né? Sim. Não pode. Não. Eu tive aqui, nós aqui, quando a gente vai gravar o programa, né? A gente fica 10 minutos antes aqui, vendo, o microfone tá bom, cara, é o mínimo A que gente se fica fazendo espera. nossa calibragem, né? Mas, até o William ali comentou, não concordo, o time do Vasco, até vou botar aqui na tela para nós debater isso aí, não concordo, o time do Vasco em si é ruim, é muito ruim, mas o guri é o único que joga, hein, o Magno, o Thales Magno. Olha, ontem, pelo menos, não conseguiu progredir com a bola, todas as jogadas que ele tentou, ele não teve sucesso, o Cano é bom, mas a bola pouco chega. Então. Eu acho que o diferencial do Vasco é o Benítez, né? Quando o Benítez vai bem, o time vai bem. Quando o Benítez vai mal, não dá, não dá, né? Benítez foi outro que mal tocou na bola também, foi muito apagado, muito apagado. Mas aí é mérito do Inter, né? Que soube Sim. anular. Mas foi aquele jogo que o torcedor costuma reclamar, né? Eu tô em grupos e todo mundo reclamou. Porque o que acontece? Acaba o primeiro tempo 1-0, né? Aí, beleza. Volta para o segundo tempo com o Rodrigo Lindoso. Pô, mas peraí, qual é a ideia? Saiu o Maurício, que era um ponta, que não estava bem no jogo mesmo, tinha que ter saído, eu concordo. Mas aí entra o Lindoso, não, vai botar mais um volante, que é isso, né? Sim. Eu entendi o que o Abel quis fazer. O Lindoso foi para segundo volante e o Edenilson passou a ponta direita. Mas o Edenilson não estava desempenhando um ponta lá, não estava. Ele seguiu jogando bem mais recuado do que indo até o fundo. E o Rodrigo Lindoso fazendo a função do Edenilson. Teve uma oportunidade de chutar de frente, se fosse o Edenilson talvez teria feito, ele mandou lá na lua. Então,
talvez a troca não foi inteligente. Eu, na verdade, né, não sou técnico, mas eu já teria entrado no jogo com o Thiago Galhardo centralizado e o Yuri Alberto numa ponta. Caio numa ponta, Yuri Alberto na outra e o Thiago Galhardo centralizado. Eu teria entrado assim. Optou pelo Maurício, que o torcedor colorado gostou em primeiro momento. Muita gente pede para ele jogar mais vezes, né? Mas ele não foi bem. Levou amarelo, também não conseguiu progredir com a bola e não foi bem. E aí, no momento que entra o Lindoso, o time espera o Vasco vir. Na verdade, depois do gol, o time já começa a recuar. Às vezes é ruim tu tá ganhando, né? Às vezes tu tá na frente do placar e teu time piora drasticamente. Parece que assim, quanto mais cedo meu time fizer gol, mais tempo eu vou sofrer. Mas essa foi a grande diferença, a grande chave virada, foi essa, do Abel para o Kudê. Do Kudê para o Abel, né, no caso. O Kudê, o jogo dele era agudo pelas pontas e tudo mais, e marcação à pressão. O que ele falava, inclusive nas entrevistas, era assim, eu não quero que o meu time corra 2 vezes mais. Eu quero que ele aperte lá na saída, que é um atalho para ele chegar no ataque. E o Abel é totalmente diferente, né? Ele demorou, inclusive, para conseguir colocar o esquema dele de jogo, que é esse esperar, que é o sofrer colorado. É o saber sofrer. Jogo ali. Só que tu tem que ter jogadores muito bons, pelo menos em roubada de bola. E o que não acontece no Inter. O Inter não rouba a bola no jogo todo. Ele consegue um contra-ataque em falha de jogador do outro time. Um passe errado, Exatamente. Do goleiro. O Rodinei aqui, ó. Eu penso que o Praxedes está errando muito. Ele foi mal nesse jogo, eu também achei. O pessoal até estava pedindo a alteração dele já antes. E ele não foi bem nesse jogo. Mas é um jogador, a gente até já falou dele aqui algumas vezes. É um jogador que cumpre muito o papel dele em campo. Ele não é um jogador que sobressai, que todo mundo, Praxedes, craque, fez um golaço. Não, ele não é esse jogador. Mas ele cumpre muito bem o papel dele, costuma cumprir, né? Sim, sim. O Rodinei, ele dá uma dica, até se puder colocar ali, contra o Flamengo, é isso aí. Contra o Flamengo, eu recuaria o Dourado para a zaga e colocaria o Nonato, que entrou bem ontem. 2 novatos na zaga não vai dar. O Dourado, se tivesse no Flamengo, seria zagueiro. Sim. O Dourado tem ótima saída de jogo, sabe marcar, tem excelente cabeceio. É aquela situação do Pardal que a gente conversou com o Lisca. Eu sou dessa opinião de que ele poderia ser recuado para a zaga e desempenharia um bom papel. Só que se tu fala isso para o torcedor do Inter, muita gente não vai concordar. E eu não acho o Nonato, ele... Como tu falou, quando o Inter perdeu o jogo, não lembro contra quem, tu comentou sobre o Nonato. Falou que o Nonato ele não muda o jogo, ele não faz nenhuma diferença. Ele entrou bem, mas ele é um jogador burocrático sem objetivo, parece, entendeu? Ele é um jogador que faz a bola ali girar um pouco ali no meio, só que ele é muito burocrático, é aquele jogador que fica dando volta em torno do... O Mateuzinho faz muito isso, inclusive, fica girando. A síndrome do Arthur. E recuando a bola e trazendo a bola mais para trás. Dificilmente ele infiltra, dificilmente ele aparece para bater uma bola de frente para o gol. É um jogador muito burocrático. Para mim, o Nonato não resolve partida. Foi isso que até que eu comentei no último programa que a gente fez. Em contraponto, o comentário do Rodinei, é até interessante a gente falar aqui o do William, que eu concordo. Dourado, nos 2 últimos jogos, a marcação, ele está sem tempo de bola. Realmente, o Inter não consegue tomar a bola, é um grande defeito para um time ainda que espera vir o adversário, não consegue
tomar a bola do adversário. Então, isso é um grande problema. Eu acho que o provável time vai ser com... Eu acho que vai entrar o Pedro Henrique. Eu acho que vai ser Pedro Henrique e Lucas Ribeiro na zaga. E o Zé Gabriel? O Zé Gabriel é o seguinte, ele ia ser julgado, né? Porque ele foi expulso, ele deu um soco num preparador, sei lá, do esporte aqui no jogo. Sim. E ele ia ser julgado, só que por conta do carnaval adiaram a audiência, o julgamento. Ele estaria liberado, mas é um risco, primeiro que é um risco, porque, né, a gente sabe que tem uns advogados bons de tapetão aí, então é um risco que tu pode correr. Não, mas ele não foi julgado porque... não, mas igual tinha que ter cumprido e até tu provar A mais B, e sendo um time do Rio Grande do Sul, que é muito pior... Sim. Na dúvida não coloca, né? Pode dar muito problema, então eu acho que não vai colocar. Então, eu acredito que vai ser essa dupla de zaga aí. O William até comenta. O Cuesta tá suspenso por um pênalti que não cometeu, né? Absurdo aquilo ali, cara. Absurdo. Até olhei no Twitter, alguém postou um lance que teve Inter e Flamengo lá, que foi um lance no Guerreiro, que o Caio, como é que é? Rodrigo Caio faz o lance idêntico. E lá não foi nada, aqui foi pênalti. Cara, o Cuesta, o cara chuta o chão e depois o Cuesta dá uma encoxada nele com as mãos para trás, assim. E foi isso. Foi isso o lance. Cara, absurdo. Eu fiquei de cara, meu. E aí depois eu fui ver ainda os gols do Flamengo lá, fiquei mais de cara ainda. Cara, que isso! O William falou, pagariam 1 milhão ao Flamengo pela liberação ou colocariam o Heitor? Na verdade, não é 1 milhão, né? A multa por jogar é bem mais baixa. Até vou buscar o valor certinho. Mas... Eu acho que é 1 milhão. Será? Eu acho que é. Vamos dar uma pesquisada aqui. Cara, eu não sei se é 1 milhão, cara. Mas o Abel vai pedir. O Abel vai pedir. É homem de confiança do Rodinei. Ele falou na última coletiva agora dele, ele falou que o Rodinei pode pegar a seleção, inclusive. Então... Sim. Aqui, ó. Inter avalia pagar 1 milhão para ter Rodinei em final contra o Flamengo. Saiu no UOL. 1 milhão, cara. 1 milhão. Muita grana. Mas, cara, como a gente se espera uma final, o Rodinei ele tá adaptado ao esquema do Abel, o Heitor ainda é jovem, oscila, e vai ter o Bruno Henrique, né, cara? Mas o Heitor, ele já teve uma bela partida contra o Cebolinha, né? Lembra de um Grenal que ele anulou o Cebolinha e tal, na arena? Não, ele é muito bom jogador, cara. Eu acho que, assim, qualquer outro treinador que tivesse aqui, ele seria titular, essa é a verdade. O Rodinei é titular porque o treinador é o Abel. Mas ele não tá comprometendo, o Rodinei. Sim, ele tá bem. Ele fez partidas ruins, sim. Ele fez uma boa partida com o Atlético Paranaense, bola na trave, e foi muito bem lá. Sim, mas ele não tá comprometendo. Mas provavelmente, se o Miguel Ángel chegar, ele já vai ser liberado para o Flamengo de volta e o Heitor provavelmente vai ser o titular. Tem outra coisa que eu queria falar, cara. Esqueci agora. Mas vamos de comentário ali, ó. O Doraldo tem altura e nossa saída de bola continua boa com o Nonato, mas ele jamais vai fazer isso. Não, se ele, por um acaso gigantesco, ele colocar o Dourado na zaga, que vai ser um milagre, o Lindoso vai entrar, é automático isso aí. O Lindoso é meio que o Tassiano de vocês, né?
É. É aquele cara que ninguém gosta, mas joga todo jogo. É aquele que só o treinador vê qualidade nele. É que assim, ó, não, o Lindoso, quando ele veio do Botafogo, a torcida em geral criticou muito, né? Porque quem é Lindoso? Pô, o cara tava, né? E ele foi muito bem, ele fez ótimas partidas, teve uma sequência muito boa em Libertadores e tudo mais. Mas realmente ele é um jogador muito contestado pela torcida e que o treinador adora. O treinador adora. O meu pai até comenta, o problema do Lindoso é que ele é azarado. Mas eu costumo falar, sorte que não é o Jussa, entendeu? Prefiro que seja o Lindoso. Pior se o Abel fosse apaixonado pelo Jussa. Como o Abel, até comentei num grupo que eu tô, que o pessoal falando assim, para que botar o Lindoso, não sei o que, não sei o que, e aí o time foi lá e fez o segundo gol, né? Eu disse, cara, eu não acredito que o treinador, primeiro que não é videogame, e segundo, eu não acredito que o treinador faça uma opção tática de mudar um esquema e tudo mais por loteria. Ele não joga dado lá e diz, vai ser o Lindoso agora, ou, meu bruxão vem aqui. Ele pensa, tem alguma coisa na cabeça dele. Tanto é que o time foi lá e fez os 2-0. E aí até lembrando, né, a gente foi falando lá, lembrando, o Abel tinha o Michel aqui, né? E o Michel era, meu Ei, Deus! Abel, tira o Michel. E a gente ganhou uma Libertadores ele botando o Michel, cara. Sim. Os treinadores casam com as peças que a gente não entende, né, cara? Mas é isso aí. Mas lembrei que eu ia falar aquela hora ainda. Eu entraria, tá todo mundo falando, né? Não pode entrar recuado porque o time do Flamengo é bom no ataque, não sei o que, não sei o que. Mas não pode entrar atacando porque o time do Flamengo é rápido e pode fazer muitos gols. Tá, mas então como é que vai entrar? Vai entrar com um facão para tentar. Eu não sou técnico, né? Mas eu entraria jogando pressão atrás, porque o Isla entrega muito. Como entregou no Beira-Rio, né? Exatamente. E esses tempos ele já deu outra mancada também no jogo, recentemente. Os dois zagueiros do Flamengo não são tudo isso. Claro, o Arão ainda, né, um pouco melhor. E o lateral direito, nem lembro quem é. Não, é o Felipe Luiz o Isla na direita e o Felipe Luiz na esquerda. O Felipe Luiz é o que menos corre riscos, assim, Então, eu focaria ali numa pressão, pelo menos na parte esquerda do Inter, né? O Patrick pressionando ali o Isla, incomodando ele ali. Mas, cara, tem a questão também do Flamengo para o Inter, porque a gente coloca no lugar do Flamengo total, né? Como se fosse nós aqui. Eles sabem que o Inter vai vir com uma dupla de zaga completamente reserva, né? Eles vão vir que nem louco para cima. Então, não sei até que ponto é bom pressionar, sendo que tu tem um contra-ataque desde o começo do jogo, entendeu? Sim, mas assim, eu não acho. Eu não acho que os zagueiros do Inter têm que ficar na linha de meio campo, tá? Eu acho que não. Sim. Senão não vai dar certo mesmo. Sim. Mas, 2, 3 bolas enfiadas pro Gabigol, o Bruno Henrique, sai na cara do gol. O Lucas Ribeiro, cara, nos 2 últimos jogos eu tenho notado uma coisa que tá me dando um nervoso. Parece que ele não se joga na bola nunca. Ele não sabe dar carrinho, eu acho, cara. Porque ele, cara, tem bolas assim que eu penso assim, não, agora ele vai dar um carrinho e, cara, ele não dá carrinho. E aí ele fica correndo de costas, às vezes, sabe? Cara, isso aí para dar uma merda, principalmente contra o Flamengo, que tem caras de velocidade, é complicado. O William até comenta ali,
O nosso problema do ano inteiro foi a esquerda. O Wendel compromete sempre que entra. Moisés oscila e o guri Léo Borges não tá pronto. O Baldasso sempre pede Léo Borges, né? Faz uns 5 meses que pede Léo Borges como titular do Inter. O Colar pede o Daniel no gol. Essas coisas assim né? Eu queria o Johnny de titular. E aí? O Johnny é bom, o Johnny é muito bom. Assim, ó, para mim, o Wendel é carta fora do baralho, deve se rescindir ou ser negociado, provavelmente. O problema é o alto salário dele aqui, né? Mas aí com a idade já vai mudando essa parte também. O Moisés, eu até comentei no grupo lá, né? O Moisés é tipo eu jogando. Não, que ofensa pro Moisés. Pobre Moisés. Mas assim, ó, não, se tem amigo meu aqui vendo, vai me xingar até, porque eu era muito ruim. Não, mas é que assim, ó, o Moisés é um cara que parece que quando ele tá com a bola, ele é muito nervoso, cara. E aí ele se enrola com a bola muitas vezes, dá uma canelada e tudo mais. E às vezes ele acerta umas jogadas assim que tu fica pensando, meu Deus, e parece que foi sem querer, sabe? Sim. Parece muito assim. E eu Moisés era mais ou menos assim. Moisés é aquele cara que tu vê ele e tu sabe assim, ó. Ele é esforçado, cara. Ele é um cara que treina bem, é o profissional, aquele que, assim, é completamente dedicado. Ele é um cara que ele foi profissional pela dedicação dele, extrema. Mas assim, ó, com todos os problemas do Moisés, eu acredito ele ainda é melhor que o Wendel. Eu acredito que ele vai continuar no Inter, não sei se o Inter tem uma parte dele, né, nessa negociação com o Zeca, parece que cada time ficou com parte de cada jogador. E o Inter não tem nenhum lateral esquerdo emprestado assim para outro time? Tem, mas não quero que volte. Quem? Nunca mais. Natanael é o nome da fera. Não. Atlético Goianiense, né? Natanael não tem como. Ele tá jogando bem no Atlético Goianiense. Pro Inter é bom. Vitrine, isso, né? Vitrine. Mas o Inter tá pagando maior parte do salário dele lá, porque é uma coisa sem cabimento, é 350 mil, se não me engano. Sim. Ele veio do Ludogorets, né? Tava bem lá. Não, e aí tinham falado assim, ele rescindiu lá, ou acabou o contrato dele, sei lá, e tava falando assim, não, o Napoli, eu não sei se era o Napoli ou a Lazio, não, Napoli tá interessado, então o cara é bom, né? Pô, o Napoli tá querendo o cara, tá louco, ele jogou. Esse sim, esse é o cara esforçado, assim, sabe? Ele corre bastante e tal, mas ele é o lateral que vai mal atrás e na frente, lá de vez em quando acerta alguma coisa. Mas ele tá indo bem no Atlético Goianiense, mas é outro que não deve continuar, não. E o Léo Borges, ele não tá pronto e ele é um jogador muito defensivo, na minha opinião. É um jogador que ele era zagueiro, né? Então ele era zagueiro e foi adaptado para a lateral esquerda. Eu acho ele bom jogador, mas ele do meio para frente é complicado. Assim, se é um treinador que gosta de usar os laterais, ele não seria o ideal. Sim. Tanto é que com o Cudê ele não jogava, né? Exatamente. Vamos falar de Grêmio aí. Vamos. Essas coisas. Teve Diego Souza, né? Lei do ex. Cara, o Grêmio, ele tá. Eu não sei mais o que falar do Grêmio. Porque. É difícil. O Grêmio não consegue ter uma regularidade dentro do jogo. Eu achei que tu ia chorar, cara. Eu jurei. O Grêmio é um time que não consegue ter uma regularidade dentro dos 90 minutos. Joga um tempo bem, joga o segundo mal, ou vice-versa. O Renato, para mim, ontem mexeu muito mal. A cada mexida, até comentei num grupo de torcedores do Grêmio, a cada mexida do Renato, o Grêmio se distanciava do gol. O Grêmio tem... O Renato casa com umas peças, como o Tassiano, que é extremamente criticado pela torcida.
e deixa o Ferreira para entrar nos 40 do segundo tempo, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser encaixadas no Grêmio, precisa acordar, porque o Grêmio tem uma final de Copa do Brasil. Aliás, final de Copa do Brasil que, para chegar na final, o Grêmio só teve que eliminar o São Paulo de grande. Eliminou o Cuiabá, eliminou o Juventude. Então, parece que tá tudo às mil maravilhas, entendeu? Mas não tá. O Grêmio precisa acordar. O grande problema é que tá indo muito... tipo, esse é o motivo de segurar o Renato e tudo mais, né? Não, mas nós estamos numa final de Copa do Brasil. Essa demora para a final e os resultados ruins chegando, cara, é muito ruim. É muito ruim, e quanto mais próximo a final vai chegando, mais agoniante está sendo para o torcedor, porque o Grêmio não ganha de nenhum time do G6. O Grêmio faz dos 10 últimos jogos, o Grêmio só ganhou 2 partidas. O Grêmio vem de jogos ruins, muito ruins. Como eu falei, não consegue ter 90 minutos de bom futebol. O William até falou do Matheus. O Mateuzinho, ele... O Mateuzinho, ele em jogo grande, ele precisa aparecer mais, cara. Contra o Botafogo, ele vai lá, ele chuta, ele aparece, faz um gol, faz 2 gols. Contra o São Paulo, não dá um chute a gol. Contra o São Paulo, ele faz muitas faltas desnecessárias, entendeu? Eu acho que falta parar de se destacar em jogo que não vale muita coisa, entendeu? Contra Botafogos da vida, contra Curitibas da vida, contra Vasco na Arena. Contra Vasco na Arena foi um passeio, né? E contra o São Paulo ontem... Até ia te perguntar, tu não acha que essa má fase do Grêmio não implica também em desvalorização dos jogadores e até falta de interesse em alguns jogadores? Por exemplo, o PP, esses tempos ele ficou na reserva meio sem explicação, não sei se ele tinha alguma Ele ficou machucado, estava com dores no quadril. Mas, cara, até o Renato deu uma entrevista. Era alvo do Porto até pouco tempo, né? Não sei. Sim, não, ele tá fechado com o Porto já. Falta. O Paulo Lúcia deu uma entrevista ontem, entrevista coletiva, faltam alguns detalhes mais burocráticos para fechar o negócio. O Renato deu na entrevista coletiva ontem, disse que na terça-feira o Grêmio se reapresenta, faz um treino de manhã e faz uma grande reunião de tarde. E até ele cita: ali nós vamos ver quem quer e quem não quer. Então tem coisa aí, entendeu? Eu acho que o Tassiano quer muito, cara. Ele quer. Cara, é difícil. É muito complicado falar Tassiano. Ele é um jogador bom, esforçado, mas, cara, pro Grêmio não é, entendeu? Pro Grêmio não é. Respeito muito, treina bem e tal, mas, cara, não é. Ele não muda uma partida, entendeu? E ele é sempre a primeira opção do Renato, entendeu? Por exemplo, o PP faz muito tempo que tá mal, tá? Enfim, talvez a cabeça longe, talvez... Provavelmente. O cara que tá negociado, eu tô negociado com o Porto. Eu não vou dividir bola com muita vontade, eu posso me machucar, entendeu? O cara bota o Ferreira para jogar, ele é o substituto do PP. Exatamente, eu ia te esperar o cara sair para começar o Ferreira a jogar, sendo que tá aí. O Renato deu entrevista ontem, agora falando do Maicon. Faz 1 ano que o Maicon não consegue jogar 90 minutos. Daí ontem o Renato disse... Exatamente, porque ele tira o Maicon. O Maicon, ele é um cara que não aguenta 90 minutos. Ele joga 45 e tem que sair. Faz 1 ano que ele joga 45 e tem que sair. Faz 1 ano. Ontem o Renato disse que vai começar a treinar alguém pro lugar do Maicon. Faz 1 ano. Esse cara já tá pronto. Acho que agora vai, hein? Vai ser aquele gurizão lá da base bom, aquele que nunca... Tem o Fernando Henrique, tem o Bobson, tem o Fernando Henrique, tem o Sarará. Jogador bom que não falta na base, cara. E esse é outro problema da torcida. Cara, se tu tem um jogador bom na base, por exemplo, tem o Elias. Todo mundo fala do Elias. Tem o Léo Fenga, que eu conversei com ele esses dias. Bom jogador. Tem o Ricardinho, que é um outro bom jogador. Se tu tem esses 3 jogadores na base, tu não pode pagar 500 mil reais por mês pro Everton.
Não pode. 500 mil é salário de titular, não é salário de reserva. Daí o Grêmio tem... Agora tem 5 substituições, né? Pode fazer 5. Daí tu faz as 5 e não coloca o cara. Eu não quero que ele entre. Só que eu não quero que ele ganhe 500 mil para jogar no meu time. Entendeu? 500 mil reais por mês. Para te esticar a perna na placa de publicidade aquecendo. Pensando, onde eu vou comprar meu próximo apartamento? Vai ser no Leblon, vai ser enfim. Eu vou te contar uma história aqui que é bem off, uma história que um jogador do Inter na época contou para um amigo meu. Eles chegaram a jogar quando ele tirava férias. Ele foi jogar eu quero nomes. Não. O segundo nome eu vou falar. O cara jogava fora e veio passar as férias aqui no Rio Grande do Sul, que ele é natural daqui. E ele foi jogar com os amigos, né, e tal, não sei se Campo 7 e tudo mais. E ele falou assim, cara, eu vou contar uma coisa para ti que tu não vai acreditar. O Edu, que era um atacante que jogou aqui no Inter e foi revelado lá no São Paulo, jogou muitos anos no Betis. Isso, eu ia falar, jogou no Betis. E veio como estrelinha, assim. Ele ficava brabo quando saía a preleção e ele era titular. Ele não queria jogar. Ele recebia muito bem e ele não queria... Ele queria ficar no banco de reserva. Como é que pode, né, então, cara? tem isso, né? Ô, Rodinei, ele... não, mas vamos aqui primeiro. Não, vamos aqui primeiro. Eu acho que cara, o Kahneman, ele é um cara que a torcida ama ele e ele vem dando a real há tempos e ninguém tá olhando muito. O Kahneman é um cara que é apaixonado pelo Grêmio. No começo do ano passado, ele deu uma declaração sobre a demissão em debandada do Grêmio, inclusive o Grêmio demitiu o Rogerinho. Se hoje o Everton é o melhor goleiro do Brasil, muito por causa do Rogerinho, e a gente aqui penando com o Vanderlei, com o Paulo Vitor, Vanderlei falhando jogo sim, outro também. Então, cara, se eu fosse o Kahneman, eu largava fora. Se eu fosse o Kahneman, eu largava fora. Não, e proposta teve, né? Proposta do Boca. O Riquelme ligou para ele. E um pouco antes da demissão, acho que um ano antes, né? Até, na verdade, teve a demissão do Espinosa também, né? Que ele saiu, chorou, teve falecido Espinosa agora, né? Espinosa, cara, foi bem triste aquela saída dele lá, eu lembro. Tá, agora eu quero que a gente possa entrevistar alguém mais para frente, ligado ao Grêmio. E talvez é uma questão até que para vocês também, os colorados, falta muita transparência pro torcedor, pro sócio, o cara que paga mensalidade. Por que fulano é demitido? Por que ciclano foi mandado embora? Por que o Grêmio ele mudou toda a preparação física? Cara, mas isso aí não vai ter resposta, Muniz. Esquece. Olha, cara, eu sou muita transparência, cara. Olha os últimos episódios do Inter, cara. Primeiro a demissão do vice, que agora é o presidente, né? Cara, foi simplesmente, não, vamos demitir. Porque ele ia fazer uma chapa, não sei o quê. Cara, mas tu tá unido com quem quer ajudar o time, quer ajudar o clube. No Inter eu vejo muita política e muito... E essa do Cudê, muito egoísmo, cara. Muito egoísmo. Até hoje só tem bode expiatório, assim, foi por isso, foi por aquilo. Ninguém sabe a real. Ninguém sabe a real relação dele com o Rodrigo Caetano. Ninguém sabe. E teve uma historinha depois de Sampaoli, que Sampaoli ligou para ele para saber do Rodrigo Caetano, ele disse que era legal. Assim. Cara, muito se fala, mas pouco se sabe. Sim. Daí tu pega, assim, o Cudê e o Rodrigo Caetano. Tá, se pegaram e um foi embora e outro vai também depois. Tá? Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o que aconteceu. Daí tu traz o Abel.
todo mundo não, 90% da torcida do Inter não esperava o Abel fazer o que tá fazendo, certo? Daí tu pode prejudicar um ano inteiro, porque o Inter tava bem, o Kudê jogava com a corda esticada, e o Inter elogiado e tal, e tudo mais. Daí tu pode correr o risco, porque o Abel vai lá e fez um time jogar, mas tu correu o risco de perder um ano e milhões de torcedores apoiando o time por causa de picuinha, por birra, por discussãozinha. Não, tem muitas coisas que, cara, eu ainda vou perguntar por que falta transparência pro torcedor, pro cara que paga, pro professor geral, para mim, para quem não paga, para quem é sócio, quem não é sócio, falta o torcedor em geral, ele precisa ter mais transparência, cara, porque o clube é pro torcedor e feito do torcedor, entendeu? Vamos de Rodinei ali, ó. Vendo de fora, o Ferreirinha é titular para ontem, mas o Renato tem umas ciumeiras ao meu ver. Aconteceu com o Luan, apesar de ser uma etapa mais avançada. O Ferreira ele não quer nem que se crie. Eu acho que sim, mas se o treinador pensa assim, quer deixar o jogador na reserva para o cara não se criar, daí... Essa coisa que tem, daí tu fica um diz que me disse, entendeu? Daí todo mundo pensa que é por causa do imbróglio que teve com o Ferreirinha entre o Grêmio, que o empresário do Ferreirinha quis mais dinheiro, entendeu? Mas, cara, na época, briga com o seu. Sim, na época parece até que o Inter daí foi procurar o empresário, né? Foi. Tinha que falar com o Pablo Bueno. Daí, então a gente não... Daí fica no diz que me diz... Quem era, e falavam assim ano passado, era o Sampaoli no Santos. Sempre que um jogador do Santos se destacava, ele ia para o banco. Giamota começou a se destacar, foi para o banco. Sanches começou a se destacar, foi para o banco. Soteldo começou a se destacar, foi para o banco. Fica a impressão de que o cara quer brilhar mais que os jogadores, entendeu? Daí é brabo. Vamos aqui para as últimas que a gente se alongou bastante. Para a final, Vanderlei ou Paulo Vitor? Paulo Vitor. Isso a tua vontade. Minha vontade é que os dois saiam. Eu e outro eu tenho que ir de Paulo Vitor. Minha vontade é que o Mediolaro volte, que o Grêmio tem Adriel, que é da seleção de base, o Mediolaro, que é da seleção de base, daí empresta, porque são baixinho. Teve um jogador que foi um goleiro do Grêmio recentemente, foi vendido, não foi? É o Jardim. Tá jogando em Portugal. Bom jogador. Pois é, cara. Eu no gol até nem reclamo, né? Eu acho que um deles ali tem que ser vendido ou alguma coisa assim, até para dar um pouco de oportunidade para os guri da base também. Exatamente. Eu acho que até para fechar, como tu falou, a gente está com 1h23 minutos. O Grêmio, tirando a época ali do Mazzaropi, que veio do Vasco, as maiores conquistas do Grêmio foram com os jogadores da base, né? Darley, Marcelo Groy. Então tem algumas coisas... Galato. Tem algumas coisas no clube que são tradição. E tradições, elas se mantêm, né? Tem Adriel, como eu falei, tem Adriel, tem Mediolaro. Muita gente sonha com o Cássio voltando para o Grêmio. Eu acho muito difícil. A identificação que ele tem com o Corinthians é muito maior que ele tem com o Grêmio. Então, enfim... base. Eu sou um cara que vou apoiar até o fim a base. Eu acho que é mais fácil o Groy voltar do que o Cássio chegar. Eu também acho. Também acho. O que é ótimo pro Grêmio, sinceramente. Sim. Também. O Groy é um cara que o pessoal busca no aeroporto. Então tá, gente. Vamos lá. Nessa quinta, excepcionalmente, não vamos ter programa. Mas voltamos na segunda. Até queria já te falar, Muniz. Vamos pensar num nome. Eu não sei se segunda vai ser com correspondente. Não, mas acho que não. Segunda é 22. Segunda é 22 é Grêmio. Vamos pensar num nome. Vamos pensar num nome de alguém que tenha jogado em 83 no Grêmio. Para falar um pouquinho do Renato, como é que ele era também, para falar do Espinosa que a gente comentou aqui, e claro, né, de todo aquela etapa de conquista, mas vamos tentar alguém dessa safra aí, porque eu acho que é interessante.
Deixa para mim que a gente consegue. Então tá. Um grande abraço, pessoal. Obrigado para quem está assistindo até agora. Se tu ainda está assistindo aqui, e se tu está no YouTube, compartilha esse vídeo aí, que a entrevista foi boa. Se tu não acompanhou também, tu acompanha. E manda para teus amigos para a gente tentar chegar a mais gente aí. É isso aí. Faço das palavras do Mauro as minhas. Até segunda. Até segunda, até mais.